meditação. Vamos lá? Vocês conseguem? Vamos pensar nisso? Vamos lá? Estão preparados? Eu queria que vocês olhassem onde vocês estão. Sentassem numa posição confortável. Porque eu quero que vocês me escutem agora e repassem isso. Vamos lá? Então, primeira coisa. Acomode as pernas. Acomode as pernas. Só um instante, deixa eu só ver aqui. A Teca está dizendo que está falhando muito. Você está no celular, Teca? Quando você está no celular, as pessoas estão dizendo que está falhando mesmo, tá? Mas deve ser por causa da chuva também. Vamos tentando aqui, tá bom? Aqui tá tranquilo. Então, vamos lá. Passo número 1, acomode as pernas. 2, estique a coluna, mantenha a coluna ereta. Passo 3, balance o corpo de um lado para o outro. Esse simples movimento. Né? Passo 4, balance o corpo para frente e para trás. 5, incline levemente a pelvis para frente e relaxe o abdômen. Mantenha o abdômen totalmente relaxado, para que não traga incômodo durante a meditação. 6, retrai levemente o queixo. Lembra do que eu falei? Queixo assim ou assim. Por quê? Porque se você mantém ereto, a chance de você dormir é grande. Então, você precisa fazer essa quebra aqui no seu sistema nervoso, ó. Então, sempre essa posição, ok? A maioria das pessoas prefere essa posição. Algumas preferem essa. Indiferente, qualquer uma das duas. O importante é não manter o pescoço ereto, tá? 7, repouse a língua no céu da boca e respire pelo nariz. Apenas tire a língua do circuito do ar e respire pelo nariz. Comece pelo nariz, para depois expirar pelo nariz e expirar pela boca. Né? Repouse as mãos sobre as coxas ou o colo. Ou seja, não se preocupe com as suas mãos, ok? Relaxe o corpo da cabeça aos pés. Desprendendo-se ao máximo qualquer tensão. Tenta relaxar, mexe os ombros e mantém. Veja se tem alguma parte do corpo que incomoda. Às vezes a roupa, como você está sentado. É indiferente se está sentado ou deitado, né? Isso não muda, ok? E quando fizer isso, vem o passo 10, comece a meditação. E aí a gente começa a nossa aula de hoje, porque essa foi o resuminho da aula passada, né? A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a mente. E a mente é algo extremamente importante para a meditação, porque é dela que surge a meditação, assim? Então, nós vamos aprender hoje a preparar a mente. Semana passada, nós aprendemos a preparar o corpo, e agora nós vamos aprender a preparar a mente. Deixa eu só passar meus slides aqui, que eles não estão passando. Espera só um minutinho. A questão do ao vivo tem dessas coisas, né, gente? A dificuldade do slide. Mas só um minutinho que eu estou resolvendo aqui. Vamos lá. O primeiro passo para você preparar a sua mente é você saber o que é uma mente de principiante. Vocês já ouviram essa frase, mente de principiante? Já ouviram isso? O que é uma mente de principiante? Alguém já ouviu? Já leu sobre meditação? Já falaram sobre isso? Mente de principiante? A mente do principiante, ela vem para explicar alguns aspectos que a meditação traz. Só um minutinho, gente, que eu estou baixando aqui o slide. Ele está dando um probleminha aqui, mas eu estou conseguindo resolver. Nós estamos aqui ao vivo, que aí fica mais difícil, né? Mas está surgindo aqui, só um minutinho. Só mudar aqui rapidinho os slides. Tem mais gente entrando ainda, acabei de perceber aqui. Sejam bem-vindos.
Sejam bem-vindos todos que estão entrando agora. Só um minutinho que eu tô fechando esse slide pra gente abrir o outro. Consegui. Vou abrir o outro aqui rapidinho. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Agora deu certo. Vamos lá. Só preparando aqui para vocês. Tá terminando. Quem entrou agora, eu estava fazendo o resumo da lição passada. Nós falamos sobre a preparação do corpo. E da preparação do corpo, nós trabalhamos 10 passos. No final dessa aula, quando a gente vai terminando, eu vou fazer de novo os 10 passos, mas junto com o que a gente vai aprender hoje, ok? Que aí nós vamos aprender a preparação do corpo e a preparação da mente, nós vamos trabalhar as duas juntas, daqui a pouco. E aí eu estou aqui só baixando rapidinho aqui, tá? O slide que deu um probleminha, mas já estou baixando. Tá dando certo aqui. Tá terminando. De baixar. O que é a mente de principiante? Nossa mente original inclui em si todas as coisas. O que é isso, gente? Ela é rica e autossuficiente. Esse é o ponto. Uma mente rica e autossuficiente. Por que a meditação tem feito tanto sucesso? Hoje eu escuto muito assim. A meditação está na moda. A meditação está acontecendo demais. Por que meditação está na moda? Não é que meditação está na moda. Meditação é uma técnica milenar que a ciência pegou para estudar isso. Na aula passada eu até citei o centro de Kripalu, que é um centro que tem nos Estados Unidos, que é mantido pela Universidade de Harvard, né? Que eles trouxeram monges do Dalai Lama para serem estudados, pessoas da China, da Índia, do Japão, Indonésia, vários lugares do mundo, inclusive os monges, que é uma meditação mais tradicional, né? E eles começaram a trabalhar essa meditação no intuito de trazer um grande conhecimento. E é isso que a meditação é hoje. Né? Tá terminando de baixar aqui, gente, rapidinho. Então, o que nós vamos fazer? Então, o que a mente de principiante é? Ela é rica e básica em tudo. Ela tem todos os conceitos. O que é uma mente de principiante? Por exemplo, um bebê, quando ele nasce, vocês acham que ele é um principiante? Sim? Não? Por quê? O bebê é um principiante? Ele é alguém que está no princípio de tudo? Sim. É? Sim, acabou de chegar no mundo, isso mesmo. Ele é um principiante. O que quer dizer um principiante? Uma mente que não tem influência do mundo. Isso é uma mente de principiante. Então, para meditar, o primeiro passo é ter uma mente de principiante. E essa mente de principiante, ela vem a partir de alguns passos básicos. Não é uma mente não formada, Joana, é uma mente formada, só que ela é uma mente sem influência. Essa é a diferença. Então, o que ela é? Ela é uma mente autossuficiente. Isso significa que uma mente fechada, na verdade, é uma mente vazia e alerta? Sim, tá? E se sua mente está pronta para qualquer coisa, ela está aberta para tudo. Então, quer dizer, a mente de principiante, ela é uma mente que ela não é contaminada pelo mundo, pelas influências das pessoas, eu consigo me abstrair. E vocês devem estar ouvindo e pensando assim, Michelle, mas problemas existem o tempo todo. Sim. A mente não é uma coisa tão simples assim. Ela é uma mente que é contaminada. Só que a mente de principiante é aquela mente que tem as contaminações, ela consegue devolver. Ela consegue devolver para o mundo e não absorve aquilo. E aí a gente fala de traumas, a gente fala de problemas emocionais, a gente fala da raiva, a gente fala do medo e de outros sentimentos. Que é o que eu tenho falado para vocês. A meditação, ela traz cura.
não é? E se a sua mente perde essa autossuficiência original, todos os preceitos se perderão. O que é isso? Quando a sua mente se torna exigente, quando você anseia por algo, qualquer coisa, você acaba por violar preceitos. Por exemplo, você começa a sofrer por causa de um problema excessivamente. Você começa a se distanciar das pessoas. Se algo acontece e você já tem uma mente que está se desviando de tudo, você começa a ter ali na sua mente a sensação de que o outro está te lesando e às vezes isso nem está acontecendo. Então, esse é o grande problema da mente. Tá? Então, o primeiro passo é resgatar a mente de principiante. E aí nós vamos pensar em como fazer isso. E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje, porque o grande segredo da meditação está na mente do principiante. Então, como é que eu faço para aprender esse processo? Primeira coisa, os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles têm uma cadeia. E a cadeia desses pensamentos é: você tem um sentimento que traz um pensamento. E desse pensamento, você vai trazer aí um comportamento. Então, muitas vezes, nós nos comportamos e não sabia como se comportar. Ou então, nós nos comportamos e pós-comportamento, a gente começa a pensar em como agir. Não é assim? E assim vai, as questões da vida vão acontecendo. Então, na cadeia sentimento, pensamento e comportamento, a mente, ela trabalha no pensamento. O sentimento vem do emocional. Nós estamos falando emoções, mente e físico. Não é? Lembra que eu falei isso para vocês? Semana que vem eu vou falar disso mais claramente na próxima aula. Hoje nós estamos no pensamento. Então, você precisa treinar o seu pensamento. Vocês sabem quantos pensamentos nós temos em média por dia? Por dia. Oi, Maria Gislaine. Gislaine, né? Você estava semana passada na aula, lembro de você. Seja bem-vinda. O pensamento, ele é a nossa fonte maior. Quantos pensamentos nós temos por dia, em média? Vocês têm noção? 60 a 80 mil pensamentos por dia. Essa é a nossa média. Isso é saudável? Não. Não é saudável. Nós temos que ter uma mente melhor. Vivian também está entrando aqui. Seja bem-vinda, Vivian. E você começa a ter um excesso de pensamento. Um excesso de pensamento. E isso vai só piorando. De 60 a 80 mil pensamentos por dia é a média hoje do brasileiro. As pesquisas mostram isso. Pesquisas da Organização Mundial de Saúde. Tá? Pesquisas de várias universidades brasileiras. A UFRJ fez uma pesquisa recente sobre isso. Teve um pesquisador de lá que fez um trabalho bem interessante falando pela quantidade de pensamentos que o brasileiro tem. Sabe qual é a média ideal? 40 a 50 mil pensamentos. Quer dizer, se a gente tem uma média de 60 a 80, nós estamos quase que no dobro dos pensamentos. Não é assim? Então, nós temos que reduzir. A meditação, ela vai fazer você parar de pensar? Não. A meditação, ela vai silenciar a mente? Não. Como eu posso fazer isso e aprender a silenciar minha mente? Essa é a pergunta que as pessoas mais me fazem. Não é isso. Na verdade, você não vai silenciar a sua mente. Você vai aprender a ficar com mais espaços e pensar mais devagar, como um bom observador. E é isso que a meditação te ensina. O grande segredo da mente na meditação é se tornar um bom observador. E se você pensar exatamente o que a Maria falou aqui, ó, realmente muitos pensamentos e um atropelando o outro, os nossos pensamentos atropelam um ao outro. Para pensar. Você começa numa coisa, você vai vendo, de repente você já mudou de trabalho, você casou, você teve filhos, você se separou, alguém morreu, não é assim? Na nossa mente. E se você parar para analisar, 90% dos nossos pensamentos, eles não são reais, eles não acontecem. 90% dos nossos problemas estão só na nossa mente. E isso é muito sério, gente. Se você pensa de 60 a 80 mil pensamentos por dia, desses 60 a 80 mil, pelo menos uns 40 mil é negativo.
E se você aprende a meditar, você ganha espaço na mente. E é esse o nosso objetivo. E 80% do que nós pensamos em um dia não gera resultados. Isso que eu estou trazendo para vocês são tudo resultados de pesquisas, tá? Que são analisadas na população brasileira. E a gente começa a trabalhar tudo isso. Então, qual é o nosso passo? Primeiro, exatamente por causa desses 80% de pensamento que você não está presente no lugar que deveria estar, entendeu? Desses que não são produtivos. É por isso que você não está no aqui e agora. É justamente por causa desses 80% que você não consegue ser criativo. Por causa desses 80% de pensamento, você não consegue lidar com todos os problemas e que muitas vezes você gera adoecimentos físicos. E é assim que as coisas motivam. Então, nós precisamos eliminar esses 80% a menos. Hoje em dia, a gente consegue ter pesquisas que mostram lá em Tripalo, pessoas que conseguem reduzir a 30 mil pensamentos por dia, em média. Entendeu? Como que isso é analisado? Vocês devem estar perguntando, como é que faz essa pesquisa? A pessoa começa a transcrever os pensamentos. Ela tenta falar os pensamentos e alguém vai transcrevendo. Então, essa pessoa é acompanhada durante um dia inteiro, para que possa avaliar isso, né? E isso vai melhorando. Sim, vem pensamentos negativos devido às preocupações bobas. Sim. E essas preocupações que a gente tem é muitas vezes resolvendo um problema que não pode ser resolvido. Ou criando um problema onde não existe. Não é assim? A nossa vida, ela tem uma sobreposição de traumas. Infelizmente, é assim que funciona. A nossa vida tem uma sobreposição de traumas. E essa sobreposição de traumas, ela tem ali uma condição que é muito forte, que acontece uma coisa ruim com a gente e muitas vezes a gente não consegue analisar essa coisa ruim de um jeito certo. Então, o que acontece? Se você não analisa do jeito certo, você acaba por guardá-la, você armazena. Você guarda aquilo ali num baú. Vem uma segunda situação, tem outra por cima. Vem uma terceira, vem outra quarta, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. E aí, quando você vê, o seu baú tá cheio e ele tá explodindo. E é onde explode nas doenças, né? E os sentimentos fazem isso com a gente. Por exemplo, se você permite que a tristeza fique prolongada na sua vida, aí vem a tristeza por outra coisa, por outra situação e por outra situação. E quando você vê, você está totalmente sobrecarregado. E é exatamente isso que acontece conosco. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E eu queria agora que vocês pensassem um pouquinho. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu quero que vocês fechem os olhos e sejam honestos com vocês. Apenas escutem a minha pergunta. Ok? Primeira delas. Vocês já ouviram falar da síndrome do pensamento acelerado? Síndrome do pensamento acelerado é quando você tem nessa faixa de 60 a 80 mil pensamentos. Você acredita que você está enquadrado nessa síndrome? Para aí e analisa você nesse momento. Você se encaixa nisso? Você se vê? Não precisa me responder. Quero que você pense aí, no seu tempo, aí onde você está. Tem pensamentos acelerados, faz multitarefas todo o tempo, lê enquanto fala, vê redes sociais e assiste TV, ou sai para jantar fora? Você se vê fazendo isso? Vai analisando você aí. Terceiro, se sente exausto a maior parte do tempo? Dorme tarde e acorda já cansado? Você se vê nessa condição?
Fica irritado com qualquer coisa, se irrita com coisas pequenas. Esses são alguns pontos para quem tem uma mente acelerada. A síndrome do pensamento acelerado no Brasil, ela foi falada pelo Augusto Cury. Quem conhece o Augusto Cury? Imagino que todo mundo conhece, a maioria pelo menos, né? O Augusto Cury, ele trouxe esse tema como síndrome do pensamento acelerado. O que ele quer dizer com isso? O pensamento que está totalmente acelerado e que não consegue se fixar em uma coisa só. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que não consegue manter um hábito de leitura, não consegue se concentrar em uma coisa há muito tempo, sente um vazio existencial constantemente. E esse tipo de pessoa aumentou no Brasil em torno de diagnóstico de 28%. É muita coisa, se a gente parar para pensar. Por isso que a meditação tem vindo no Brasil com tudo. Na verdade, a gente no Brasil descobriu a meditação por agora, mas ela já existe há muito tempo, né? Já é uma técnica milenar. E é nisso que está a questão. Então, a meditação, ela é um aspecto extremamente importante para essa pessoa. Então, se você se vê nesse aspecto, o seu passo é treinar a mente para você conseguir meditar. E é disso que eu estou falando e é isso que eu quero falar para vocês. Meditar é criar espaços na mente, não é ficar sem pensar. Então, nós vamos fazer um exercíciozinho agora, bem pequeno, para a gente poder avaliar e depois eu vou fazer um outro exercício que você vai fazer em casa. Eu quero que você feche os olhos aí, onde você está. Respira fundo, inspira e expira. Não precisa ser pelo nariz e pela boca, somente pelo nariz. Inspira e expira novamente. E agora eu vou ficar em silêncio por 30 segundos. E você vai deixar os seus pensamentos virem e irem. Nesses 30 segundos. Ok? Tranquilo? Como foi? Foi fácil? Quantos pensamentos passaram por aí em 30 segundos? Conseguiram? O que esse exercício te mostra? Te mostra qual é o nível da intensidade da sua mente. Em 30 segundos, nós podemos sair de 5 pensamentos a 5.000. Demais, né? Muita coisa, né? Dependendo de uma mente estressada, você chega a 5.000 pensamentos. Já existe pesquisa que mostra isso. Qual que é o ideal em 30 segundos? Uma média de 30 a 40 pensamentos em 30 segundos. Se você sair de um para o outro. O que é esses pensamentos? Você começa a pensar, você está com fome. Foi um pensamento. O que eu quero comer? É outro pensamento. Ah, eu vou comer pão. Segundo, aí você vai pensando e quando você vê, sua mente foi evoluindo. Então, o segredo é preparar a mente, é começar a criar espaços. E é esse exercício que eu vou ensinar para vocês hoje. Criar espaços na mente. Para criar espaços na mente, nós precisamos aprender a observar os nossos pensamentos e não julgá-los. Por que a gente muda de um pensamento para o outro? Porque a gente sempre julga o nosso pensamento. E o julgar do nosso pensamento é o que faz você sempre evoluir, sempre evoluir, sempre evoluir. E o pensamento não fixa, né? Que bom, Joana, conseguiu esvaziar um pouco, isso ajuda bastante, né? Você vai ver que na prática dessa semana isso vai acontecer mais vezes. Então, qual é o primeiro passo? Prestar atenção plena nos seus pensamentos. Segundo passo,
Ficar no presente. Não ir para o passado e nem para o futuro. Tentar manter no hoje. Esse talvez seja o passo mais difícil. Terceiro, não julgar. Não julgue nada. Nada, nada, nada. Ter um propósito para meditar. Por que você quer meditar hoje? E aí eu queria que você fosse pensando aí, que daqui a pouco a gente vai fazer uma técnica pequenininha aqui, de 5 minutinhos, e você vai meditar com algum objetivo hoje. Vamos lá? Vai pensando aí. E por último, você precisa ter um olhar de principiante. Lembra que eu falei do principiante? Parece difícil, mas não é. Nós vamos entender um pouco disso como funciona. A posição, gente, ela não interfere. Você escolhe e nós vamos trabalhar aquela postura que eu ensinei para vocês. Respiração. Mais ou menos 5 segundos cada respiração. Inspirando e expirando em 5 segundos. Uma dica? Tem dificuldade? Faz um treino de respiração. Você começa contando. Inspira contando até 5. Eu gosto de usar a mão porque fica mais fácil quando eu estou explicando, tá bom? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Conseguiram acompanhar aí? 5 tempos para inspirar, 5 tempos para expirar. Posso inspirar e expirar só pelo nariz? Pode, sem problema nenhum, tá? Tranquilamente. Tranquilo isso. Terceiro passo, e é aqui que nós estamos na aula de hoje. Nós não conseguimos parar de pensar. Nós conseguimos focar na atenção, na respiração e nas sensações do corpo. E é isso que faz o primeiro exercício dos espaçamentos da mente. Nós vamos respirando profundamente e vamos também nos sentindo presentes. Por quê? Porque a respiração é a forma mais clara do ser humano se sentir vivo. Não é assim? E aí nós vamos desacelerando os nossos pensamentos e ganhamos espaços na mente entre um e outro pensamento. A gente vai ganhando espaço. Por quê? Quando você respira e faz um escaneamento corporal, você começa a trabalhar isso na mente, né? A Joana aqui, ó, tá falando aqui que tá praticando a respiração quadrada que eu ensinei. Sim, a respiração quadrada ela é muito fácil, né? Só que vai chegar uma hora, Joana, que para meditações mais profundas, ela não vai ser eficiente, mas funciona. Para quem tiver dificuldade de fazer a respiração de 5 tempos, comece com a respiração quadrada, aquela que eu ensinei que está lá no grupo. Vocês podem começar por ela sim, não é problema, né? E o caminho é concentrar na respiração. Estão prontos? Vamos testar uma técnica? Ok? Me dê um sinal aí, a gente pode fazer a técnica? Eu vou ensinar vocês essa respiração associada ao rápido, né? E você começa a trabalhar. Vivian, você perdeu a respiração quadrada? Faz o seguinte, me chama no WhatsApp que eu te mando ela de novo, tá bom? Me chama lá no privado que eu mando para você. Primeira coisa, vamos preparar o corpo. Eu vou começar com a preparação do corpo. Aí eu vou passar para a respiração e vou para o escaneamento corporal, que é onde você começa a criar espaços na mente. Vamos lá? Podemos? Vamos começar? Então, primeira coisa, vamos trabalhar o corpo. Postura, né? Procure uma posição confortável. Primeiro passo. Procure uma posição confortável. Achando essa posição confortável, agora acomode as pernas. Acomode as pernas na melhor posição para você, aonde você está aí agora. Estique a coluna. Balance o corpo de um lado para o outro, para frente e para trás. Incline a pelvis para frente e relaxe o abdômen. Levante o queixo de leve, ou para cima, ou abaixo o queixo. Repouse a língua no céu da boca e respire pelo nariz e pela boca, se possível.
mas se não, pelo nariz. Repouse as mãos sobre o colo ou as coxas, fazendo com que as mãos não sejam um problema. Relaxe o corpo dos pés à cabeça. Faça uma respiração e faça uma checagem, ver se não tem nada incomodando. Se não está encostado em nada que vai te atrapalhar, se a roupa não está apertada. Feito isso, tirou todo o desconforto. Comece a meditação. Então, o que você vai fazer agora? Que a postura está pronta, feche os olhos, inspire. Você pode inspirar pelo nariz e pela boca ou somente pelo nariz. Apenas inspire nesse momento, do jeito que você desejar. Faça agora a respiração de olhos fechados. Faça a sua respiração. Inspire e expire. Vá respirando tranquilamente e observe a sua respiração. Após esse momento, concentre a sua atenção agora nos seus pés. Lembre dos seus pés. Concentre nas suas pernas. Concentre no seu abdômen, no seu peito, nas suas costas, nos seus braços, nas mãos. Chegue nos ombros agora. Mexa um pouquinho os seus ombros, para você sentir os seus ombros relaxando. No seu pescoço e no seu rosto. Ok? Pode ir voltando. Esse exercício foi tranquilo para vocês? Eu queria ouvir vocês aí. Me façam comentários, me digam como foi. Porque esse exercício, ele é um exercício que é o que a gente chama no Mindfulness de Body Scan. E é o que a gente usa em qualquer meditação como espaçamento da mente. Eu não usei música, vocês perceberam? Por quê? Aqui eu estou treinando vocês para meditar sem auxílio de nada. E a meditação, gente, ela pode ser feita em qualquer lugar. Eu tenho um caso de uma paciente que ela tinha síndrome do pânico e passou por várias situações. E nós trabalhamos algumas técnicas no consultório. E aí eu comecei a trabalhar com ela a meditação. E ela precisava pegar um ônibus e ela não conseguia. E ela entrou dentro do ônibus. Ela sentou no fundo do ônibus e começou a ter crises. Crises, como diz ela, interna. Ela deu o nome de crise interna, que ninguém via, mas ela tinha crise. E ela, de olhos abertos, não fechou os olhos, respirando, ela começou a fazer essa técnica. Concentrou nos pés, nas pernas, foi passando por cada parte do corpo. E assim ela começou, e aí ela foi acalmando. E ela conseguiu fazer todo o trajeto que ela precisava fazer dentro do ônibus. Por quê? A meditação, ela pode ser feita em qualquer lugar. A meditação, ela não tem que ser feita com uma preparação prévia, assim. Nós estamos aprendendo, e agora para vocês que estão aprendendo, é importante que tenha uma preparação prévia. Que tenha um exercício prévio, para que você consiga e se prepare. É importante a gente ter aquele momento do dia onde é a minha meditação, que eu fico ali quietinho, sozinho. É importante. Mas e quando eu estiver numa situação difícil, eu consigo fazer? Consigo. E é isso que eu estou treinando vocês, treinando a sua mente para isso. Treinando o seu
cérebro para isso. Se tem uma coisa que a neurociência nos ensina, é que todo cérebro é treinável. Não existe cérebro que não seja treinado. Até mesmo quem tem algum problema neurológico grave, ele pode ser treinado, com algumas limitações, claro, mas pode ser treinado. Imagine um cérebro que não tem nenhum problema neurológico. Ele pode ser treinado a qualquer momento. Então, por isso, qualquer pessoa pode meditar. Da mente mais tranquila a mais agitada. De uma mente que tem 40 mil pensamentos e uma mente que tem 80 mil pensamentos. Isso, claro, vai demorar o tempo, de uma para outra, né? Mas qualquer mente pode ser treinada. E é isso que vocês precisam entender. Então, esse exercício de hoje é um treinamento. Por exemplo, esse exercício que eu passei para vocês na semana passada, eu até falei isso para quem não estava na aula, é um ponto importante para se pensar. Qualquer pessoa pode treinar o pensamento e qualquer pessoa pode treinar a mente, certo? O corpo, a preparação do corpo também é um treinamento para a mente. Hoje você faz esse exercício, que você busca postura, você vai para um lado, vai para o outro, vai para frente, vai para trás. Daqui a algum tempo você não precisa fazer mais isso. Você não vai precisar. Esse é um exercício apenas para treinamento. E esse segundo exercício que eu fiz hoje para você, ele é um treinamento, mas ele é também um tipo de meditação que você pode fazer em qualquer momento. Sabe aquele momento que você está apreensivo, que você tem alguma coisa que está te preocupando? É um exercício que pode te auxiliar. Esse do escaneamento corporal. Então, qual que é a minha dica para vocês? Treinem os dois exercícios, o da semana passada e o de hoje, até a nossa próxima aula. A nossa próxima aula, nós vamos falar da conexão do emocional com a mente, que é o nosso pensamento, e com o físico, que é o quê? O nosso comportamento, que muitas vezes o nosso corpo se comporta. Quer um exemplo simples disso? Tá apreensivo. Tá apreensivo. O que acontece? Seu coração dispara, não é assim? Tô apreensivo, meu coração dispara. Meu coração acelera. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai começar a perder o controle. E aí é que está a questão. Se você não aprende a fazer o seu controle, você não consegue trabalhar a sua mente. Então, faça o controle disso. Conseguem? Me deem aí um oi aí, me confirmando. Vamos fazer o exercício essa semana? Alguma dúvida? Posso encerrar a aula? Tem alguma dúvida? Sandra, você está dizendo que não fez, a Vívia também. A aula da semana passada foi exatamente esse exercício que eu ensinei para vocês aqui, ó. Esse exercício do corpo que eu fiz com vocês, da preparação do corpo. É exatamente ele, tá? É esse exercício de preparar os 10 passos básicos. Mas, se vocês quiserem, a aula está gravada aqui no aplicativo. Vocês entraram lá na área da timeline? Tem lá, não tem? Lá na timeline vai ter a aula básica para meditação, lá vai ter a aula salva. A aula de hoje também fica salva, tá? Vai ficar lá para vocês. Então, cada aula vai ter lá, vocês podem assisti-las de novo quantas vezes vocês quiserem, até a nossa próxima aula. Vai ficar aqui. Se vocês não conseguirem assistir por aqui, me chama no WhatsApp que eu mando para vocês por e-mail, tá bom? Aí eu mando para vocês por e-mail. Ok? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Exatamente. Tem muita gente que não conhece o aplicativo, ele é mais difícil, né, assim, de mexer. Então não tem problema. Me chame no WhatsApp que eu mando para vocês a aula, tá bom? A aula de hoje e a aula da semana passada. Eu posso mandar as duas para vocês. Mais alguma dúvida? Alguém digitando aqui, estou esperando.
Ah, sim. Você também não assistiu a aula passada, Janete? Ok, me manda que eu mando para vocês, tá bom? A Rosicléia tá falando que vou acessar se não dá. Tá, ok. Certo, Rosicléia, tenta acessar, se não der, você me manda. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Aproveita, vamos lá. A gente tem mais uns minutinhos antes da aula encerrar. Espero que vocês tenham gostado, né? Fico feliz de saber, assim, dos feedbacks que a gente está recebendo. Eu estou muito feliz com isso. Saber que esse projeto tem atingido muitas pessoas, né? Eu quero agradecer a todos que têm me acompanhado ali no WhatsApp, que têm me acompanhado aqui nas aulas. Obrigada. Espero que a gente possa compartilhar ainda mais, que isso possa trazer ainda mais crescimento, né? Ok? Para Gislaine, né? Falhou no final? Não, tranquilo. Você me manda que eu vou salvar a aula, tá bom? Para vocês. Gente, tenham uma boa noite, bom descanso. Façam essa meditação. Na semana que vem a aula é na terça, tá bom? Aí a gente vai trabalhar a junção dos três. E na última semana vai ser na quarta-feira, não é na terça. Por quê? Porque a última semana é terça-feira de carnaval. Muita gente está viajando. Que é a aula da maestria. O que é isso? Conduzindo sua própria meditação e trabalhando as suas emoções. Ou seja, você fazendo a sua própria meditação. Você trabalhando o seu próprio esforço, né? E a terceira aula, que é a semana que vem, que é a integração, que é a conexão pela meditação da mente, do físico e do emocional. A gente vai estar falando disso, ok? Tenha uma boa noite para todo mundo e até a próxima terça, gente. Até mais. Amanhã eu mando no grupo o link da próxima aula para vocês se inscreverem, ok? Até mais, boa noite.